Graça e paz da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida, e nesse momento onde nós queremos meditar sobre o tema Jesus morreu por nós. Qual o significado deste ato para a tua vida? Vamos meditar um pouco sobre isso. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quinta-feira santa, na noite de ontem, relembramos os últimos momentos, Jesus reunindo-se com seus discípulos, celebrando a última Páscoa, estabelecendo a nova aliança, a aliança do seu sangue, dando pão, dizendo isto é meu corpo, dando vinho, dizendo isto é meu sangue, sangue da nova aliança para o perdão dos vossos pecados. O profundo significado disso, os discípulos só entenderiam muito depois. Jesus sai daquele momento da ceia, cantam os hinos, se dirigem ao jardim do Getsemane. Jesus vai ali para orar por nós, pela sua igreja, orar pela sua obra, pedindo que Deus alivie um pouco de toda aquela dor que ele estaria por passar. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, abrevia esse momento, não seja feito o que eu quero, mas a tua vontade. E então Jesus é preso, e durante aquela noite toda ele é julgado, ele vai na frente de Anás, ele é jogado para Caifás, e ali os fariseus, os saduceus o acusam, o condenam. Ele já estava condenado à morte antes de chegar. Cedinho de manhã é levado ao pretório, ao lugar onde o governador Pôncio Pilatos sentava-se para atender às demandas do dia. Como era fim de semana, havia também algumas sentenças de condenação. Pilatos não esperava o que iria acontecer naquele momento, que eles se tornariam um dos personagens da história do maior julgamento de todos os tempos. E ali trouxeram Jesus já condenado para ser condenado à morte. Precisava da sentença do governador romano. Pilatos, ao ouvir que Jesus era galileu, manda para Herodes. Logo ali pertinho, ficava o palácio de Herodes, levam para Herodes, mas Herodes quer que Jesus faça um milagre. Quer ver milagre em Jesus para crer. Jesus não faz milagre. O maior milagre está ali, mas Pilatos não vê. É o Deus feito homem para morrer pelos nossos pecados. Mas as pessoas, quando querem ver milagres, querem ver outros milagres, que os beneficiem instantaneamente, fisicamente, financeiramente. Jesus não faz milagre, é mandado de volta para Pilatos. E Pilatos não tem como escapar do julgamento, e embora diga, eu não vejo nele crime nenhum, ele é inocente, lava as mãos diante dos gritos, para que ele seja condenado, e cede diante da chantagem dos líderes fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes que estão ali com o seu povo, com aqueles que eles trouxeram para gritar, para fazer a torcida de condenação a Jesus, quando dizem, se você soltar ele, você não é amigo de César, porque ele se fez novo rei, novo Deus. Então Pilatos, diante da chantagem, mesmo sabendo que é inocente, mesmo dizendo que ele é justo, o diz, então, que seja condenado à morte, mas eu lavo minhas mãos. Jesus é extremamente castigado e crucificado. Mas antes disso, Pilatos ainda faz mais uma tentativa. E chama Barrabás, um homem revoltoso, um homem assassino, que seria condenado naquele dia. E eu fico pensando na situação de Barrabás. Ele está lá na cela, sabia que morreria aquele dia, está esperando a sua sentença. Era ele que iria, junto com os outros dois malfeitores, para o
crucificação. Quando os soldados o levam, acho que nem força para xingar mais os soldados ele tinha. Iria morrer mesmo. Já devia ter gritado tudo que tinha para gritar antes. Mas quando chega, é colocado de um lado de um homem que talvez ele não conhecesse pessoalmente, mas com certeza conhecia a fama. Do lado de um homem que ele sabia que era inocente. Para a surpresa dele, Jesus troca de lugar. Jesus é condenado no lugar dele. Jesus é condenado no meu lugar. Jesus é condenado no teu lugar. Barrabás não havia feito nada para merecer aquela troca, aquela substituição. Nem eu, nem você temos condição de oferecer algo em troca. É graça, é presente. Através da morte de Jesus naquela cruz, nós fomos absolvidos, justificados dos nossos pecados. Então Jesus carrega a sua cruz, precisa da ajuda de Simão Cireneu, porque está esvaindo-se em sangue por causa das chicotadas, dos socos que levou, da coroa de espinhos que pregaram à base de pauladas na sua cabeça. E ele leva a cruz. E ao chegar lá em cima, ele é crucificado no Calvário, no meio de dois outros bandidos. Tudo nessa cena, tudo na condenação, na morte de Jesus é emblemático e tem uma mensagem. Eu sempre fico pensando, por que 3? As crucificações dos romanos às vezes eram feitas em massa, 10, 15, 20 crucificados, mas foram 3. Jesus poderia estar de qualquer um dos dois lados, mas Jesus foi posto no meio. De um lado, um dos bandidos zomba: sai daí, mostra o teu poder. Ué, não é tu que fazia um monte de milagre? Te salva e salva nós também. Do outro lado, o outro que diz: cala a tua boca. Nós estamos aqui por causa dos crimes que fizemos, nós merecemos, o Senhor é santo. O Senhor não fez crime nenhum. E olha para Jesus e diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje, verdadeiramente eu digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus no meio, ele é Deus, ele é o Senhor do universo. Dos dois lados está toda a humanidade representada. Alguns zombam, riem, ridicularizam, acham que é perda de tempo, não levam a sério. Outros reconhecem seus pecados e pedem perdão. E são estes os que ouvem de Jesus: hoje tu estarás comigo no paraíso. De que lado tu estás? De que lado da cruz você está? Foi lido aqui no jogral do início que o inferno estava vomitando ódio. E estava. Ali diante da cruz estavam os líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas e sacerdotes rindo, contentes porque haviam conseguido o seu intento, que, como Pilatos mesmo disse, eles estão fazendo ele por inveja, por ciúme. Que faz o ciúme, que faz a inveja, mata. Alguns deles ainda estavam lá na frente de Pilatos, diz o texto, dizendo: ô Pilatos, não coloca aquela inscrição que Jesus é o rei dos judeus, diz que é ele que falou isso. Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Pilatos é aquele que lava as mãos e diz: ele é inocente, não tem crime nenhum. Os soldados romanos estão ali se divertindo, dividindo as roupas dos mortos, daqueles que estariam por morrer. Quando vem a bela túnica de Jesus, que não tem costura, que é tudo tecido, só diz: não, sobre ela nós vamos lançar sortes. O povo
que assiste, grita: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Então creremos, como Herodes, querem ver milagres, como muitos hoje só vão na igreja porque é prometido milagre. Venha em busca do seu milagre. Jesus é o milagre. As pessoas não conseguem ver isso até hoje. Os discípulos fogem, somem. Não há ninguém deles ali, a não ser João, o garoto, o jovem que talvez não meça as consequências de estar ali, mas está acompanhado das mulheres que choram. E então, nesse momento, ao meio-dia, que a natureza se manifesta, o céu escurece, às 3 horas a terra treme, Jesus grita: está consumado. Sepulcros se abrem, mortos ressuscitam, o véu do templo se rasga e agora não há mais separação. Nós podemos chegar diante do altar do Senhor, diante do próprio Senhor, para recebermos o perdão dos pecados. Infelizmente, muitas igrejas nem altar tem mais. Eliminaram o altar. O que importa é o showman que fica tendo visões, revelações. Deus não se faz presente em muitas igrejas. É naquele momento que o centurião, o comandante de tudo aquilo que acontecia, de todos aqueles soldados, atemorizado, assustado, faz a mais contundente declaração naquele momento. Vendo tudo aquilo, ele diz: verdadeiramente este homem era justo e é o Filho de Deus. Não sei se esse centurião depois se tornou cristão, mas esta foi uma declaração de fé. Diante da cruz, sempre todas as pessoas de todos os tempos terão uma reação. Ou negam, ou ridicularizam, ou zombam, ou fazem uma declaração de fé. Ninguém fica indiferente diante da cruz de Jesus. Hoje também tem aqueles que ficam com pena, coitadinho, sofreu tanto, que se emocionam com as diversas encenações que temos no dia de hoje. Muitos acham que ele precisa ser imitado. Era um homem tão bom, tão amoroso, que abraçava a todos, aceitava a todos, o perfeito mestre. Tem aqueles que acham que tudo é besteira, que igreja é perda de tempo, aqueles que só se preocupam com coisas terrenas, coisas passageiras, aqueles que acham que o importante é o seu time de futebol, o seu ator preferido, o seu ídolo preferido. Porém, eles chegam a morrer e brigar. Tem gente que diz que o seu time é a sua religião. Isso é o que importa. Tem também aqueles que acreditam, que confessam a sua fé, mas que não estão dispostos a assumir um compromisso de carregar a sua cruz, de fazer da sua fé a sua prioridade. Não, aí não. Ainda mais nos dias de hoje, onde ser cristão dá muito problema. Em muitos lugares os cristãos estão sendo caçados. Todos vimos, acompanhamos na notícia onde alguns seguidores do Islã entraram numa universidade na África e mataram mais de 180 cristãos. Entraram, separaram quem é cristão para lá, quem não é para cá. Fuzilaram um por um. É muito mais cômodo ser turista da fé. Hoje eu vou naquela igreja, hoje eu vou naquela, hoje eu vou nessa, mas eu não assumo compromisso. Não preciso me identificar com ele. Entretanto, há aqueles aonde a semente encontrou o terreno fértil e que produz muito fruto. Como disse Jesus, estes são os verdadeiros cristãos. Jesus disse que se a semente de trigo não cair na terra e morrer, ela não pode produzir, ela não pode germinar,
É preciso que ela morra. Assim foi preciso que ele morresse, que ele fosse enterrado, para poder romper aquela sepultura de pedra, ressuscitar, vencer a morte, o inferno, Satanás, e dizer: assim como eu ressuscitei e vivo, vós que credes em mim, também ressuscitareis e vivereis. O trigo precisa morrer para produzir fruto. Jesus precisou morrer para que nós possamos receber vida. Que tipo de terra? Que tipo de solo é o teu coração? Solo batido? Socado? Não está nem aí? Solo de pedra, onde a notícia do Evangelho até bate, até causa um certo impacto, mas depois não cria raízes? Solo tipo espinho, onde você se empolga, se emociona, mas depois de algum tempo os prazeres da vida, as outras atribuições, outros compromissos são mais importantes do que o estar aqui? Ou é solo terra boa, que frutifica 30, 60, 100 por um? Queridos irmãos e irmãs, mesmo em meio ao abandono, mesmo solitário, o Emanuel, Deus conosco, Jesus, em meio a todo aquele sofrimento, ele não deixa de olhar para os que estão ali. E a primeira das 7 palavras de Jesus é: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele não está só orando por aqueles que naquele momento meteram os pregos nele, ele está orando por mim e por ti. Quantas vezes parece que nós também não nos damos conta do que fazemos, da gravidade do nosso pecado. Muitos ainda dizem que pecado é só um deslize. Todos fazem. Pecado é ofensa contra Deus. Pecado é eu fechar o coração, eu voltar as costas para Deus e dizer: Deus, eu sou meu Deus. É isso que é pecado. Jesus precisa orar por nós e dizer: Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. Ele ora por aqueles que estão ali. Ele se preocupa com o garoto, com o jovem João que está ali com a sua mãe e diz: acolhei, eu acolho o outro. Ele não quer deixar ninguém sozinho. Ele está preocupado com a solidão, com a dor da perda, com a saudade. Além de nos salvar, Ele está sempre ao nosso lado para nos socorrer em nossas dores, em nossas angústias, em tudo aquilo que nos aflige, em tudo aquilo que nos oprime. Ele não esquece os pobres, Ele não esquece os doentes, Ele não esquece os sofredores, os viciados, através da sua igreja, através de nós, através do seu corpo neste mundo, porque Ele disse que Ele é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Ele quer continuar indo aos outros, chamando, acolhendo, perdoando, salvando, amando. Quantas são as pessoas que estão precisando de nós nesse momento? Não lá na Indochina, lá na África, não, na nossa rua, talvez na nossa família, talvez no nosso trabalho. Quantos precisam de uma palavra amiga, ou de alguém que apenas os ouça, para poder aliviar sua tensão? E esse é o momento de apontarmos para Jesus, o Senhor e Salvador também deles. Quantas são as pessoas que, por causa da amargura, da solidão, do medo, da doença, do vício, acham que não tem ninguém que olhe para eles? E Cristo está olhando e quer olhar através de nós, quer acolhê-los, quer dar uma palavra de amigo, uma palavra amiga que os console através de cada um de nós. Que o amor de Cristo continue nos movendo como sua igreja neste mundo, para que coloquemos a nossa fé em ação através do amor,
o que o episódio da cruz significa para ti? Esta é a grande pergunta de hoje. Sobre a cruz, Pilatos colocou uma plaquinha de madeira, com uma inscrição em 3 línguas, grego, hebraico e latim. Jesus o Nazareno, Rei dos Judeus. Grego, a língua que todos falavam, porque Alexandre o Grande, pouco tempo antes, havia conquistado o mundo e levado sua cultura ao mundo inteiro. Latim, a língua do império. E hebraico, a língua do povo de Deus, a língua da antiga aliança. Ninguém poderia dizer que não entendia o que estava escrito no alto daquela cruz. Isso fez com que aquela cena da crucificação, em vez de se tornar um lugar de absoluto silêncio, de desânimo e despedida, se tornasse uma cena de proclamação para todo mundo, latim, grego, hebraico. Pilatos foi profeta sem querer, fez aquilo que os apóstolos deveriam fazer. Jesus havia dito um tempo antes aos seus discípulos: se vocês calarem, as pedras falarão. Naquele momento não foram as pedras, foi uma plaquinha de madeira que falou. Muitas vezes, quando eu e você calamos, quem precisa falar por nós? Talvez o efeito daquela inscrição é que tenha convertido aquele malfeitor na cruz. Com certeza já ouvira falar de Jesus, mas de repente, quando ele olhou lá, esse é o Rei dos Judeus, ele é o meu Rei também, é o meu Salvador, talvez aquilo tenha convertido ele naquele momento, não sei. O que eu sei é que Jesus é soberano até nesse momento. Ele não desistiu da vida para morrer, ele entregou o seu Espírito. É assim que termina o texto do Evangelho de hoje. Ele rendeu o Espírito e disse: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele entregou o Espírito para vencer a morte, o diabo e o inferno por nós. E eu pergunto: para quem você entregará o seu Espírito, a sua alma? Quando você morrer, no momento da morte temporal, onde o corpo fica para ser enterrado, cremado, enfim, você também estará entregando o seu Espírito, sua alma. Só há 2 senhores, Deus ou o diabo. Ou você estará indo também para o paraíso, ou para o inferno. Pense nisso. Interessante que Deus relatou os detalhes de tudo aquilo que nós vimos acontecer hoje ali no Calvário, no Gólgota. Ele relatou no Salmo 22, que lemos antes, 1000 anos antes. Ele relatou aqueles detalhes no texto de Isaías 53, que foi escrito mais ou menos 700 anos antes. Tudo no Antigo Testamento. Parece que o salmista e o profeta estavam ali contemplando a cruz, estavam presentes. Vamos ouvir um pouco do que está escrito no Salmo 22, 1000 anos antes. Isaías 53, 700 anos antes. O texto do Salmo começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? A oração de Jesus, após aquelas 3 horas de escuridão, lembre? Aonde a luz deixou de brilhar, ou seja, o Pai escondeu sua face e deixou o Filho morrer sozinho. Diz o texto do Salmo e o texto de Isaías: seu aspecto era muito desfigurado, foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era homem que sabia o que era sofrer, dele não fizemos caso, nunca fez injustiça, nem dolo se achou em sua boca, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, carregou sobre si as nossas enfermidades, estava com os perversos na hora da morte, mas com o rico na sepultura.
repartiram entre suas vestes e não rasgaram sua túnica, sobre ela lançaram sortes. Deus o feriu por causa do pecado do seu povo. Gente, isso tudo foi escrito 1000 anos e 700 anos antes. Tudo isso se cumpriu à risca. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Escritura não pode falhar. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E mais, os dois textos dizem: ele é um homem que sabe o que é sofrer. Lembram das orações de Jesus lá no Getsemane? Pai, afasta de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E ainda orou: minha alma está profundamente triste até a morte. E lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso mostra que o que mais doeu não foi o sofrimento físico, que foi terrível, mas o abandono do Pai, que o deixou sozinho, carregando a maldição da culpa de todos os nossos pecados na cruz. Os meus, os teus, os pecados de Barrabás, os pecados do malfeitor. Com a sua morte, Jesus transformou esse símbolo de maldição do Antigo Testamento, a cruz, em símbolo de bênção e de salvação no Novo Testamento. Sim, nós somos o povo da cruz. É por ela que nós temos a salvação e a nova vida em Cristo. Só por ela. Por isso, viva diariamente o perdão e o amor de Cristo. Que esse seja o significado da cruz para ti, todos os dias. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, o crucificado por nós. Amém.